Todos podem profetizar, capítulo 6. Desenvolvendo a habilidade. Uma vez que no capítulo anterior tratamos sobre nossa comunicação com Deus, bem como da necessidade de desenvolvermos a habilidade de ouvi-lo, creio que, então, precisamos encontrar algumas chaves simples sobre como podemos desenvolver essa habilidade de ouvir a voz de Deus. Assim sendo, apresento 11 chaves fundamentais que poderão nos auxiliar nessa maravilhosa jornada de aprendizado quanto à nossa prática de ouvir nosso Deus. Primeira chave: ao orar, não fique somente falando com Deus, ouça-o. Compartilhe seu coração com Deus e peça para Ele falar com você. Anote tudo o que você falar e o que você ouvir. Aprenda com essa experiência a ouvir a voz de Deus. Escreva claramente cada detalhe e cada momento em que você ouviu claramente a voz de Deus. Mas também anote tudo o que você ouvir de seus pensamentos. Suas anotações serão como um diário, que posteriormente ajudará você a fazer a distinção entre seus pensamentos e a voz de Deus. Lembre-se de que, para desenvolver essa habilidade, precisa-se de tempo e de disciplina. Ouvir e falar são indispensáveis para a comunicação. Por essa razão, uma vez que a maioria dos cristãos compreende a oração como falar e pedir, muitos não aprendem a se comunicar com Deus e permanecem num relacionamento raso com o Pai. Para evitar o superficial e alcançar um relacionamento profundo com Deus, precisamos nos aquietar para ouvir o nosso Senhor. Não sejamos como o casal que foi à corte para se divorciar. Quando o juiz lhes perguntou a razão do divórcio, a esposa respondeu que, em 19 anos de casamento, seu esposo nunca havia dito que a amava, por isso ela não aguentava mais aquela situação. Quando o juiz quis saber do marido se aquilo era verdade, ele respondeu que sim, era tudo verdade. Surpreso, o juiz perguntou por que ele nunca havia dito para a esposa que a amava. Então o homem respondeu que há 19 anos ele tentava dizer para ela o quanto a amava, mas ela nunca se aquietava para ouvi-lo, e portanto ele nunca teve a chance de falar para ela, eu te amo. Sejamos diferentes, que possamos falar com Deus, mas sobretudo que aprendamos a nos aquietar para ouvi-lo falar conosco. Segunda chave: exercite sua fé ao se aproximar de Deus. Deus nos prometeu em sua palavra que o encontraríamos sempre que o procurássemos de todo o coração. Isso é uma garantia dada a nós por sua palavra. As promessas de Deus são verdadeiras, pois Deus nunca mente. Podemos acreditar que Ele verdadeiramente quer dizer tudo o que Ele diz. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. A Bíblia nos promete que, ao nos achegarmos a Deus, Ele se achegará a nós. Está escrito em Tiago 4,8: Chegai-vos para Deus, e Ele se chegará para vós. Isso é maravilhoso. Achegue-se a Deus em fé, tendo a certeza de que Ele ouvirá você, pois está pronto para isso. Terceira chave: sinta o coração de Deus, não somente ouça sua voz. Quanto ao ouvir Deus para sermos usados em profecia, precisamos aprender algo muito importante. Apesar de Ele amar compartilhar informações com seus filhos, Deus quer que sintamos o seu coração. Lembre-se de que Deus está à procura de um relacionamento conosco, e se a única coisa que desejamos dele é receber informações, perderemos o foco da profecia e poderemos correr um grande risco. Vale ressaltar que a profecia nunca está relacionada a nós, nem ao quão bom podemos parecer, tampouco ao quão maravilhosamente podemos profetizar. A profecia está relacionada ao fato de Deus comunicar seu coração aos seus filhos. Eu me lembro de que, no início de nosso casamento, minha esposa, certa vez, ao conversar comigo, disse: Você não está me ouvindo, mas afirmei que estava, repetindo perfeitamente as últimas frases que ela havia me dito. Contudo, ela imediatamente afirmou: Mas você não está me ouvindo. Ao refletir sobre o que havia acabado de me dizer, admiti que ela estava correta. Eu ouvia as informações que ela me falava, mas não procurava compreender seu coração. Esse fato mudou a comunicação em nosso casamento. Aplicando esse aprendizado à nossa vida com Deus,
De igual modo, sempre devemos tentar sentir o coração de Deus e não somente procurar receber informações, sejam quais forem. Certamente, se tentarmos sentir o coração de Deus, seremos capazes de aprender a ouvir sua voz mais claramente. Quarta chave: foque-se em Deus através de ações de graça e do louvor. Muito frequentemente nos atentamos em simplesmente dizer a Deus o que precisamos, em vez de estarmos focados nele propriamente. A Bíblia diz que o caminho para entrarmos na presença do Senhor é nos focando nele. Para isso, precisamos retirar nosso foco de nós mesmos. Eis a razão pela qual devemos render graças a Deus sempre que passarmos pelos portões de sua presença. É justamente através do louvor e da adoração a Deus que retiramos nossos olhos de nós mesmos, podendo assim colocar todo o nosso foco no Senhor. Entrai pelas portas com ações de graça, em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome. Salmo 104. Em minha vida percebi que se não estiver focado no Senhor, minha alma e meus sentidos gritam mais alto que o meu espírito interior. Quando isso acontece, preciso retirar o foco de mim mesmo e colocá-lo todo em Deus. Começo a louvar e adorar ao Senhor e depois aquieto minha alma e ouço o Espírito do Senhor falando em meu interior. Quinta chave: ore no Espírito. A Escritura nos ensina que, ao orarmos em línguas, edificamos a nós mesmos. O significado dessa palavra edificar neste texto é construir a nós mesmos e também pode significar reparar ou reformar. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios 14:4. Quando oramos em línguas, o que todo crente deveria fazer regularmente, nosso espírito é construído e se torna mais sensível ao Espírito de Deus em nós. Paulo entendeu isso perfeitamente e, portanto, orou muito em línguas. Louvo a Deus, pois oro mais em línguas que todos vocês. 1 Coríntios 14:18. Uma vez que ouvimos de Deus em nosso interior, através do nosso espírito, precisamos nos certificar de que nosso espírito está sendo constantemente construído e edificado. Eu gasto muito mais tempo orando em línguas que em minha própria língua. Isso me ajuda a mudar o foco de fora para dentro e a aprender ouvir a voz de Deus melhor. Sexta chave: gaste tempo para ouvir. Assim que você terminar suas orações, não saia da presença de Deus correndo. Aquiete-se e espere seu espírito ouvir Deus falar com você. Quando eu era criança, sempre quis ajudar meu pai a consertar as coisas em casa. Meu pai era um artesão muito habilidoso e podia consertar tudo. Quando eu o auxiliava, sempre pedia que eu buscasse alguma ferramenta para ele na garagem. Como estava sempre com pressa, saía correndo em busca de algo que mal sabia o que era. Eu não dava tempo para o meu pai explicar-me exatamente o que queria, nem onde poderia encontrar as ferramentas que me pedia. Então, voltava frustrado, dizendo que não havia encontrado nenhuma ferramenta em nossa garagem. Certa vez, ele me disse que queria dar-me instruções claras e precisas sobre o que me pedia, mas eu nunca esperava ele concluir a fala, pois saía em disparada. Do mesmo modo, muitos crentes saem correndo da presença de Deus e não esperam ele dizer-lhes uma só palavra. Muitos oram e, depois de dizerem tudo, saem em disparada, sem aprenderem a ouvir a voz e a direção do Senhor para suas vidas. Sétima chave: ouça por dentro e não por fora. Ouvimos Deus com os ouvidos de nossos corações ou de nosso espírito. Nossos sentidos são o veículo, pois eles dão expressão para o nosso espírito. Do mesmo modo que precisamos de nossos sentidos naturais e de nossos corpos para expressarmos amor, toque, fala e etc. Precisamos de nossos sentidos para expressarmos nosso espírito. Contudo, o ouvir vem do interior e é muito importante entendermos isso. Algumas pessoas ensinam que devemos dizer tudo o que vem à nossa mente, pois acreditam que todas essas vozes interiores é Deus falando conosco. Creio que essa crença é muito perigosa, pois ela abre espaço para a ilusão. Ela poderia nos levar a acreditar que tudo que vem à nossa mente seria Deus falando. Precisamos considerar nossa mente natural, nossos pensamentos carnais e ainda as influências demoníacas.
Nossa mente é um campo de batalha e o diabo tentará ganhar acesso a ela. Todavia, o Espírito de Deus fala ao nosso espírito e, portanto, precisamos aprender a ouvi-lo profundamente de nosso interior. O modo de transportar a revelação será através de nossos sentidos naturais. Isso acontece claramente através de nossa fala. Liberamos com nossa boca uma palavra profética que teve sua origem em nosso interior, a partir de nosso espírito. Não podemos nos esquecer de que a revelação deve vir do Espírito de Deus para o nosso espírito, para a expressarmos, posteriormente através de nossos sentidos. Às vezes, lemos a Bíblia e recebemos dela em nossa mente e pensamentos, e isso é bom, porque ela é a palavra de Deus, mas deveríamos saber quão maravilhosa é a experiência de deixarmos o Espírito Santo usar a Bíblia para falar profundamente em nosso espírito primeiramente. Nossos pensamentos devem receber a palavra posteriormente e somente então nossa boca deve declará-la. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. Provérbios 20 e 27. Nosso espírito é a lâmpada de Deus dentro de nós. Ele está lá porque Deus o colocou ali. Quando nascemos de novo, nosso espírito vive e se conecta com Deus. Ele esquadrinha todo o interior do nosso coração. Como disse anteriormente, devemos aprender a desenvolver a habilidade de ouvir o Espírito de Deus dentro de nós. Quando Deus começou a me usar em dons de profecia, enfrentei as mesmas lutas que todas as outras pessoas com quem conversei enfrentam. O maior problema é saber quem está falando. Será Deus ou serão nossas próprias ideias? À medida em que crescemos no dom, aprendemos a distinguir entre a voz do Senhor e a voz dos nossos próprios pensamentos. Precisamos crer e não podemos ter medo de errar. Basta pedir a Deus confirmação sobre a voz de quem, de fato, estamos ouvindo. Quando comecei neste ministério, estava muito assustado e sempre em dúvida. Todavia, tinha uma grande fome por Deus e queria ser usado por Ele desesperadamente. Eu jejuava, orava, clamava e chorava muito, e era muito inseguro, mas queria ser muito usado pelo Senhor no dom da profecia. Constantemente eu pedia a Deus para confirmar, em meu espírito, o que de fato ouvia. Seria a voz dele ou a voz de mim mesmo? Muitas vezes, quando Deus me dava uma profecia, eu hesitava e não deixava fluir através de mim. Quando isso acontecia, geralmente uma outra pessoa se levantava e liberava a mesma profecia. Nessas situações eu me sentia tão envergonhado de minha incredulidade e de minha dúvida que decidi simplesmente obedecer a Deus e deixá-lo ensinar-me e me corrigir quando fosse preciso. Entendi que preferia ser usado pelo Senhor, mesmo se fosse necessário errar, e ser corrigido e me humilhar, a perder a maravilhosa oportunidade de Deus abençoar as pessoas através da minha vida. Oitava chave: gaste tempo para desenvolver um profundo relacionamento com Deus através da oração. Constantemente me perguntam como aprendi a fluir na profecia e como aprendi a ouvir a voz de Deus. Como disse anteriormente, ouvimos Deus no nosso interior e com o nosso espírito e não com nossa mente natural ou carnal. Por causa do ministério para o qual Deus me chamou, desde criança, sou consciente da existência do mundo espiritual, como também sou muito sensível a ele. Entretanto, aprender a profetizar e ouvir cuidadosamente o Espírito Santo foram habilidades que tive de desenvolver. Quando Deus começou a me dar profecias, sentia-me inseguro, pois muitas vezes não sabia se era Deus quem falava ou não. Eu tinha muito medo e, portanto, não falava o que Deus havia dito em meu espírito. Mas eu tinha uma fome profunda para servir a Deus de todo o meu coração e queria ser obediente a Ele, independente do preço que tivesse de pagar. Eu gastava muito tempo em jejum e oração. Frequentemente ficava sem comida por longos períodos, até mesmo 50 dias. Regularmente eu retirava 3 dias para isolar-me em uma cabana na montanha ou em algum outro lugar solitário e sem distração, somente minha Bíblia e minha determinação em aprender a ouvir a Deus. Eu não levava telefone, computador e não tinha contato com mais ninguém. Éramos somente minha Bíblia, Deus e eu. Fazia isso para orar e buscar o Senhor. Eu tinha tanta fome de Deus e desejava muito ouvi-lo de maneira precisa. Não queria ter dúvida nenhuma de que era Ele quem falava comigo. Foi neste período que aprendi a desenvolver a habilidade de ouvir a Deus em meu espírito.
Vivemos em um mundo agitado e ocupado, um lugar em que as pessoas não conseguem ficar sem distrações. Este é um dos grandes impedimentos para os que desejam aprender a ouvir a voz de Deus e a profetizar. Deus fala em nosso espírito profundamente em nosso interior, mas se enchemos nossa mente com tanta desordem e tantas distrações, não conseguimos nos aquietar. Não há atalhos para se aprender a ouvir a Deus. Precisamos nos aquietar diante dele e para isso é necessário desligar nossos telefones. Não basta deixá-los no modo silencioso. Desligar nossos computadores, fechar a porta de nosso quarto e orar. Devemos aprender a nos aquietar e então desenvolveremos a habilidade de ouvi-lo de nosso interior. Uma vez ao ano, lidero 2 acampamentos para jovens, um na Polônia e outro na Áustria. Cerca de 100 jovens se reúnem para terem uma forte experiência com Deus. Por uma semana não usam celulares, nem computadores, nem internet e nenhum outro tipo de eletrônico. Ali aprendem a colocar de lado tais distrações para ouvirem o Espírito de Deus do íntimo de seus corações. Muitas pessoas desejam ser usadas no dom e no ministério profético, mas não desejam pagar o preço. Procuram encontrar pregadores e professores da Bíblia para lhes dizer que é muito fácil profetizar. Querem ouvir que basta falar qualquer coisa que lhes vier à mente. Acho esse ensino sem utilidade alguma e perigoso. Por questões como essa, já vi muitas profecias que não vieram do Espírito de Deus serem liberadas. Entendo que vivemos em um mundo onde computadores, telefones e internet são necessários. Sou grato a Deus por essas ferramentas maravilhosas nos ajudarem a ser mais eficientes em nosso trabalho e ministérios. Entretanto, elas são somente ferramentas e precisam ser usadas como tais. Se quisermos aprender a habilidade de ouvir a Deus, devemos saber que esta vem de nosso espírito e nunca da nossa mente carnal ou de fonte ainda pior, como influências demoníacas. 9ª chave. Peça a Deus para limpar seu coração diariamente. Esta tem sido minha oração desde minha adolescência. Sempre pedi a Deus para sondar meu coração e para limpar-me de qualquer motivação egoísta ou ambiciosa. Se tivermos motivações desse tipo, não seremos capazes de ouvir a Deus claramente, porque filtramos aquilo que Deus nos diz através dos nossos desejos. Todavia, precisamos nos render a Ele e compreender que o desejo mais profundo de nosso coração deve ser a vontade dEle, não a nossa. E devemos orar diariamente: Senhor, seja feita a Tua vontade. Espero que todos estejam conscientes de que, se ouvirmos Deus motivados por nosso egoísmo ou por nossos desejos impuros, o dom profético nunca será puro, nem dentro nem através de nós. Portanto, convido a todos os que desejam profetizar a fazer desta sua oração diária. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. 10ª chave. Faça perguntas para Deus. Desenvolva um relacionamento íntimo com Deus. Antes de tudo, Ele é o nosso Pai e nós somos seus filhos. Se os pais naturais amam se comunicar com seus filhos, tanto mais Deus, nosso Pai Celestial, ama se comunicar conosco. Em seu devocional diário de leitura e de oração, depois de fazer perguntas para Deus, sente-se em silêncio e espere Ele falar com você. Escreva tudo em um diário e aprenda a ouvir a voz dele. Eu escrevo minhas perguntas para Deus diariamente e, depois, gasto tempo para ouvir e escrever aquilo que acredito ser a voz de Deus falando comigo. Se você fizer isso regularmente, com certeza aprenderá a distinguir entre a voz de Deus e a voz de seus próprios pensamentos. Lembre-se de que a vida cristã não é feita de conhecimento somente, mas também de experiência. Quando escrevemos em nosso diário e acompanhamos o desenvolvimento das experiências que escrevemos nele, nos tornamos capazes de perceber e discernir os momentos em que escrevemos segundo nossos desejos e pensamentos dos momentos que escrevemos segundo os desejos e pensamentos de Deus. Esta sistematização diária nos permitirá aprender a ver tal diferença. 11ª chave. Permaneça buscando a Deus. Deus irá falar conosco independente daquilo que Ele realmente deseja falar. Às vezes, Ele nos irá responder em parte e não tudo o que desejávamos ouvir.
Ele faz isso porque deseja estabelecer um relacionamento conosco e sempre nos levará a buscá-lo mais. Deus irá tentar fazer qualquer coisa para nos atrair a um relacionamento íntimo com Ele. Portanto, precisamos ter a atitude persistente de Jacó quando ele lutou com Deus. Vamos ler o texto de Gênesis 32, 24 a 26 e observar tal atitude. Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Disse o homem: Deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Gênesis 32, 24, 26. Deus ama ver seus filhos persistindo para estarem mais íntimos dele. Lembre-se de que quando o Senhor lhe der somente uma parte de uma resposta daquilo que você está clamando, é porque Ele deseja que você continue a buscá-lo com todo o seu coração.